A mediação ela é um processo, né, que eu costumo de forma breve apresentar para as partes, inclusive. Ele é um método de desconstrução de impasses para a possível construção do consenso, né? Então, o que faz um mediador? O mediador ele qualifica as negociações que estão sendo feitas pelas partes ou que não estão sendo feitas pelas partes, qualifica as formas como essas partes se comunicam, utilizando uma série de ferramentas técnicas que têm uma grande profundidade por trás. E aí a gente está falando de ferramentas de negociação, de Harvard, a gente está falando de ferramentas de comunicação, a gente está falando de programação neurolinguística, coaching, dentro de releituras que a gente faz aqui dentro do Mediação Brasil e da Global Mediation para refinar essas possibilidades de intervenção. Então, dentro desse largo leque de possibilidades, o trabalho primordial do mediador é trazer luz num espaço onde havia dissenso. É contribuir para um caminho de solução para situações que as pessoas por si só não estão conseguindo resolver, né? Então, o mediador ele é comumente chamado dentro de um impasse, numa negociação em curso ou numa comunicação que está paralisada. Às vezes a gente intervém em situações em que as pessoas não se veem ou não se falam há anos, mas que há ainda assim um desejo de resolução. Há um desejo de construção, de resolver aquela situação de alguma maneira, mas elas por si não estão sabendo como fazer isso, ou tiveram tentativas que não funcionaram, né? Então, o mediador ele pode ser, no âmbito extrajudicial, um profissional liberal que presta esses serviços, e hoje isso é uma profissão regulamentada em lei no Brasil e em diversos países do mundo em ascensão, tá? Então, esse mediador, ele pode oferecer diretamente os seus serviços como pessoa física ou como profissional liberal, tá? E se qualificar para isso. Então, dentro do Mediação Brasil, quem completa os cursos dentro das suas diversas etapas recebe uma certificação, então ele pode oferecer esses serviços profissionais com a tranquilidade de que ele tem as ferramentas técnicas para poder desenvolver o processo, tá? Um mediador ele também pode se associar a câmaras privadas de mediação, se associar a escritórios de advocacia, se associar a coletivos de profissionais variados, por exemplo, parcerias, né, em que espaços criem derivações para esse profissional mediador. Por exemplo, às vezes, algum terapeuta ou psicólogo, sabendo do nosso trabalho no Mediação Brasil, indica o assistido dele, o cliente, o paciente dele, que a partir de algo que foi revelado numa consulta, para um espaço de mediação. Às vezes, um advogado indica o seu cliente a buscar a mediação, né? As escolas hoje também são espaços muito férteis para o desenvolvimento desse processo, e a gente quando fala de mediação, a gente abre um amplíssimo leque de possibilidades. A gente pode falar de mediação empresarial, em situações de dissolução de sociedade empresária, de resolução de questões internas das empresas, que a gente chama de workplace mediation, todo o trabalho associado às ouvidorias, por exemplo, que pode ser realizado, a mediação como uma ferramenta também dentro da gestão de pessoas, dentro das empresas, né? Mas variadas situações societárias podem ser solucionadas à luz da mediação. A parte, por exemplo, de quando as empresas mudam de geração para geração, empresas familiares é um campo riquíssimo e farto, e onde a mediação ela é muito útil. A gente tem todo o âmbito civil. Pensem em todos os tipos de contratos possíveis. Onde pode ter conflito, pode ter mediação. Onde existe conflito humano, pode ter mediação. A mediação é hoje uma ferramenta para apoiar as pessoas, as empresas, as instituições a dinamizarem seus canais de solução de impasses, de problemas, através de um procedimento que é elegante, que é humano, tá? E que pode ter um alto grau de eficácia. E é com esse objetivo que a gente trabalha. De fato pode funcionar, de fato funciona. Eu trabalho com isso há 11 anos, eu tenho uma alegria de dividir esse testemunho com vocês, porque eu já vi inúmeras famílias, empresas, situações, instituições públicas e privadas que trazem situações desde um lugar de intensa preocupação e podem sair ao longo de um processo de mediação bem-sucedido com aquela resolução posta, feita, concreta, entregue. E de brinde, muitas vezes, o que a gente tem são ganhos relacionais, ganhos humanos. Então, quando a gente fala de mediação, a gente está falando de uma releitura de como a gente lida com problemas, com adversidades e com dificuldades relacionais. A gente está fazendo uma releitura de possibilidades atuais, contemporâneas, hoje reais e a serviço dos cidadãos no mundo,
para fazer frente aos nossos desafios de convivência com o outro, seja esse outro uma empresa ou uma pessoa física, ou, enfim, um grupo, né? E dentro das várias possibilidades que a gente consiga imaginar. Então, no âmbito civil, variadas possibilidades contratuais, né? Contratos de prestação de serviço, aqueles contratos, por exemplo, de boca, aí surge um problema, como é que você resolve? Não tem nada escrito. Interpretações sobre possibilidades de contrato, enfim, às vezes situações de não pagamento, as pessoas, ao invés de ajuizarem uma execução, se tiver já um contrato com que seja um título, elas optam por entrar com a mediação ou de ajuizar uma ação específica de cobrança, né? Vamos tentar a mediação, é barato, ela é mais ágil, pode ter uma possibilidade de resolver sem todos os transtornos da via judicial, isso não só para esse tipo de situação, mas para qualquer outra. A gente fala do campo civil nas variadas possibilidades, questões patrimoniais, questões imobiliárias, e onde houver conflito humano, onde houver conflito real, pode estar associado à mediação. O que mais? Nas escolas, hoje a gente vem desenvolvendo trabalhos de mediação com crianças já pequenininhas, né? Existem espaços especializados em que isso pode ser trazido, as crianças aprendendo a tratar com um problema com um coleguinha, com um professor, com a instituição, à luz da mediação, isso pode ser desenvolvido nas instituições de educação. Onde mais a gente pode falar? Existem espaços de mediação ambiental, né? Trabalhar questões relativas ao meio ambiente, que tem professores especializados nessa área que trabalham conosco. Mediação no âmbito de propriedade intelectual, uma variedade possível, imensa de situações em que isso pode ser resolvido através da mediação. Existe a mediação online, que pode fazer tudo isso de forma virtual, também é possível ser trabalhada através de plataformas virtuais, e a gente comumente recebe solicitações dessas plataformas para indicação de mediadores formados por nós, para poderem trabalhar com eles. Isso é um outro caminho possível, uma outra saída profissional. A gente tem a mediação sanitária, que é a mediação no âmbito das organizações de saúde, hospitais, planos de saúde. Imaginem a série de problemas que isso surge, né, numa situação hospitalar de internação ou qualquer questão médica, de erro médico. O que vocês possam pensar na área de saúde, a gente também pode desenvolver situações de intervenção. Todas as seguradoras envolvidas. Existe a mediação especificamente nessa área securitária, não só na área de saúde, mas em outras. Eu fiz um grande trabalho já nessa área voltada para as seguradoras. Outros exemplos, mediação internacional, né? Hoje a mediação está totalmente associada às práticas de diplomacia, a forma de a gente pensar em como os países se articulam entre si num nível mais ampliado do que a gente fala de mediação, né? Hoje existe de forma a se privilegiar esse caminho, né, do diálogo e do consenso, mas a questão é que a gente precisa de estruturas técnicas e ferramentas para dar conta desses desafios, né? E mediações internacionais variadas, com situações de fronteira, com situações onde as partes às vezes estão morando em lugares diferentes, em países diferentes. Então, se você fosse ajuizar uma ação considerando essas questões, imagine se fazer isso no Brasil, dentro do território brasileiro, já toma um tempo significativo. Imagine quando a gente considera fazer, né, isso de forma articulada com alguém que não está aqui. O que mais que a gente pode comentar sobre usos possíveis e saídas profissionais da mediação? Mediação comunitária no âmbito dos espaços de convivência, no âmbito das comunidades, isso é altamente desenvolvido na Espanha. Aqui a gente traz professores que vêm lá de Barcelona para expor hoje o nível de profundidade com que isso é desenvolvido e financiado lá pelos cofres públicos, né? É algo que a gente também desenvolve aqui e fomenta desde o início da fundação do Mediação Brasil. É algo que pode modificar as condutas e as formas de convivência humana nos espaços, né? Para a gente superar um olhar de coexistência, para conviver de verdade, né? Existe a mediação multiparte, onde a gente intervém em situações coletivas, em situações onde a gente tem múltiplos polos de interesse. Então, se já é complexo resolver um conflito numa situação concreta, parte a parte, imagine numa situação multiparte. Então, a mediação, ela brilha. Aqui eu dou um curso específico nisso, um dos pouquíssimos cursos que tem específicos nessa área, porque
porque existem uma série de ferramentas, né, particulares para esse tipo de intervenção. Nós temos a mediação familiar, né, que é a senhora, o carro-chefe do desenvolvimento da mediação no mundo. Então, todas as questões de divórcio, guarda, desenho de convivência, partilha, né, os inventários, isso humaniza as relações em família, né? A gente pode, às vezes, salvar uma infância de alguém, de uma criança que está obscurecida aí pelo conflito dos pais, que não está sendo vista, né? Então, a gente trabalha aqui com uma intervenção sistêmica que, de fato, a gente dá voz mesmo aos que não estão presentes, mas que são afetados pelo conflito, né? Então, a gente consegue mudar radicalmente, às vezes, a forma como as partes, os pais agem, né, em razão do conflito com os seus filhos, com a sua prole. Né? Eu tenho resultados muito bonitos, recomendo os artigos que a gente tem produzido sobre isso, a parte sobretudo da metodologia que a gente desenvolveu aqui e que hoje é exportada no mundo todo. Então, a mediação é um campo rico, mas ela também é um campo em crescimento, né? Ela não está ainda no último lugar da curva, a gente está nesse movimento de crescimento, a gente está nesse movimento ascendente. Ela está mais capilarizada, mais acessível, as pessoas já conhecem o nome da mediação. Eu, quando comecei há 11 anos atrás, era uma aventura no sentido do desconhecimento. E hoje eu olho lá para trás, depois de tanto tempo, como é que a gente mudou de cenário no Brasil. Eu já tive em 12 países por conta da mediação. Né? Eu me dedico a essa causa inteiramente, todo o meu tempo. Durante todo esse tempo, eu sou advogada de formação, mas passei por muitas etapas nessa minha trajetória profissional, né? E já estive trabalhando com a mediação, atuando, seja no âmbito acadêmico, seja no âmbito profissional, nesses 12 países, que incluem Inglaterra, Estados Unidos, Espanha, Portugal, Itália, Dinamarca, Alemanha, entre tantos outros, né? Então, o que eu posso trazer dessa minha experiência e desse meu testemunho é que a mediação ela é uma instituição, um instituto vivo, real e que tem promovido mudanças significativas no nosso entorno coletivo. Então, se você se identifica com essa causa, com essa questão, se você se vê como um profissional com essas habilidades, que está buscando um espaço para se formar, aqui é um lugar de olhar e de observação. Eu costumo sempre trazer isso de uma forma muito consciente, assim, porque eu acho que uma escolha profissional ela tem que vir de dentro para fora, né? A gente olhar, esse é o meu caminho? Né? Essa aqui pode ser uma trajetória para mim? E se for, a gente vai ter um enorme prazer em receber você aqui para a gente dar as mãos nesse processo de formação. Né? Os alunos são tratados com todo o carinho, a gente tem um profundo respeito e pela consistência que uma formação ela precisa ter, sobretudo considerando os desafios que são um processo de mediação, porque embora a gente possa ter todos esses resultados, você tirar as pessoas de uma situação de conflito e conseguir realizar uma condução, né, que é multilateral, que leve a um desenho de solução, existe muita coisa para se fazer nesse percurso. São muitas as técnicas, muitas as competências, é um domínio de processo, é uma reinvenção interna que tem que estar em marcha e uma formação precisa acompanhar isso de uma forma estruturada, porque o desafio é muito grande. Né? Então, eu vou falar para vocês um pouco mais sobre as formações de mediação. E só um adendo final, a mediação ela não tem só um uso para quem quer trabalhar como mediador. O conhecimento em mediação, ele tende a aprimorar e refinar enormemente, seja qual for a nossa profissão de origem, tá? Então, eu tenho muitos advogados que se formaram com a gente, que seguem exercendo a advocacia num estilo colaborativo e me comentam, Vivian, como a minha intervenção mudou, como eu tenho conseguido desenvolver negociações, como eu tenho outras habilidades, como as pessoas estão comentando à minha volta essa mudança. Mesmo para os psicólogos que já frequentaram aqui as nossas salas de aula. Vivian, como mudou a minha intervenção? Antes eu não tinha como fazer uma determinada atuação por falta de ferramenta e eu vejo como essas ferramentas de comunicação ou como saber gerir problemas dentro de um sistema, quando não é só alguém que você está tendo um problema que evoca e outras pessoas, como é que ter ferramentas para fazer isso muda. O mesmo para coachings, o mesmo para assistentes sociais, para educadores, gestores, em geral, líderes, toda a parte de gestão de pessoas, né?
existe uma lateralização dos efeitos que esse conhecimento gera, que também é muito surpreendente. E, fundamentalmente, o que eu também tenho observado é um movimento que vem de dentro para fora. Um comentário quase unânime dos nossos alunos que se formam é: como eu me transformei ao longo desses meses. Como eu repensei certos aspectos, como eu me reinventei. As pessoas estão comentando, porque aqui a gente trabalha de uma maneira também que é de trazer esse movimento de consciência, que se eu quero fazer essa intervenção para fora, eu também tenho que revisitar como é que funciona, né, os meus mecanismos pessoais de gestão de conflitos. Então, existe um autocrescimento, um engrandecimento que eu fico muito feliz em poder contribuir, porque faz parte do nosso trabalho. A mediação, ela trabalha com um engrandecimento em geral, um engrandecimento de um sistema, porque ele está num nível em que ele consegue resolver suas questões de forma mais efetiva, de forma cirúrgica, de forma mais elegante, mas isso passa por um autodesenvolvimento. E esse autodesenvolvimento está muito associado a uma metodologia que foi desenvolvida por mim nesses últimos anos de prática, que chama método autorreflexivo e expansivo, que hoje eu tenho a alegria de dizer que ele está sendo exportado, né, para fora. Então, a gente saiu de um lugar no Brasil de que só importa conhecimento, seja de mediação ou de qualquer área. Hoje a gente tem a alegria de dizer que a gente também pode levar esse conhecimento para fora, e daí vem os cursos que são ministrados fora, e o reconhecimento que isso tem gerado intervenções em, às vezes, instituições que estão há anos trabalhando já com mediação. E esse trabalho, ele é oferecido, né? Esse lugar, essa escola metodológica também é oferecida nos nossos cursos, ao lado, claro, das outras escolas. Então, a gente oferece uma visão ampla, contemporânea, do que há de desenvolvimento em pesquisa na área da mediação, mas também a gente oferece esse aspecto mais exclusivo dessas ferramentas um pouco especiais, né, que a gente dá no módulo avançado e que dão um salto nas possibilidades de intervenção do mediador. É como se a gente tivesse um refinamento extra, um lugar de precisão, um lugar de maiores possibilidades de êxito, que esse desafio imenso da mediação muitas vezes pede. Tá? Então, vamos conversar sobre os processos de formação em mediação, como é que eles funcionam. Bom, o Mediação Brasil, ele tem estruturado níveis de capacitação que incluem uma formação básica em mediação. Essa é uma formação teórica, tá? Com uma carga horária um pouco mais reduzida de prática simulada. Mas nessa formação teórica básica, a gente tem as ferramentas essenciais para a intervenção na mediação. Então, é conhecer o instituto, fundamentos, princípios, noções sobre o processo de mediação, noções iniciais sobre conflitologia e ter o conjunto de ferramentas para fazer uma intervenção básica, tá? Essas formações, ela tem um caráter que, embora tenha uma completude, ela tem uma carga horária diferente dos outros módulos, que são o próximo, o profissional, que engloba toda essa estrutura da formação básica, mas também oferece mais carga horária para aprofundamento em áreas específicas da mediação. Então, a gente vai conversar sobre essas outras tantas áreas que eu acabei de mencionar, com diferentes professores, e, sobretudo, a gente vai ter uma carga horária maior que permite o quê? Praticar. Praticar em simulação, a exaustão, que eu brinco, né, no sentido de que a gente vai ter tempo para se descobrir mediador, para desenvolver a nossa identidade profissional, né, sem precisar começar a fazer isso já com uma intervenção prática direto com as pessoas. Então, o ambiente de prática simulada, dos roleplays, é uma maneira fundamental de se aprender a ser mediador, né, porque você não pode sair da teoria e já entrar com prática concreta. Então, aqui é um momento em que a gente pode parar, puxa, eu não devia ter feito isso. Aqui o professor, o supervisor, ele orienta, olha, pode ser caminhado por aqui, a gente pode refazer esse aspecto. Então, tem um acompanhamento bastante customizado, individual para o aluno, que vai recebendo feedbacks nesse percurso de desenvolvimento, né? Então, para quem quer se profissionalizar, a indicação é um contexto que amplie essa carga horária para associar esses módulos, né, esses aspectos, além dos elementos fundamentais de condução do processo, que são, né, obviamente, de extrema importância para a gente iniciar a nossa prática. E, por fim, a gente tem o módulo avançado, né, que desenvolve, então, essas ferramentas que são diferenciais, né, que não estão aí
na mediação que eu venho chamando de mais clássica. Tá? É aquilo que a gente vê o creme de la creme, que é você fazer algo, puxa, tem algo de especial aqui. Né? Eu brinco que isso é um feedback que a gente vem retornando. Eu fiquei muito contente. Há pouco tempo eu tive um aluno que hoje está trabalhando dentro de uma instituição pública aqui no Rio de Janeiro, num centro de mediação que tem vários profissionais, mais de 20 trabalhando, e ele diz assim, Vivian, as pessoas olham e falam, o que você fez aqui? Nossa, como é que você aprendeu isso? Como é que você faz isso? E as pessoas ficam espantadas de ver alguma diferença do que você pode produzir. Eu falo isso com toda a pureza da alma, porque isso para mim, para um professor, não tem nada que alegre mais a gente do que ouvir um depoimento desse que é totalmente verdadeiro, né? Então você vê que esse conhecimento começa a reverberar e poder atingir outras pessoas, não tem retribuição maior da vida quando a gente consegue ver isso acontecer. Se isso tudo te chama, se você acha que esse caminho pode ser próximo às suas buscas, aos seus movimentos de crescimento na vida, crescimento pessoal, crescimento profissional, a gente vai ter o maior prazer em te receber. Né? Aqui é uma casa aberta e receptiva para todas as pessoas que compartilham desse ideal, né? desses novos objetivos num mundo contemporâneo muito diferente que a gente pode construir daqui para frente. E eu falo isso com essa alegria, com essa verdade, mas eu também quero dizer que a mediação ela pode ser uma profissão, tá? Ela pode ser um caminho profissional e que você pode fazer isso com toda a credibilidade. Eu tenho clientes que são grandes empresas de grande porte, então assim, não é algo somente idílico, não é um sonho, não é algo poliano, é algo concreto, porque resolve problemas concretos, resolve problemas do mundo, mas vai fazer isso de uma forma a partir da gestão positiva de um conflito. Vai fazer isso de uma forma mais humana, vai fazer isso de uma forma que evoca as virtudes humanas em algum nível, mas que evoca as possibilidades da gente transformar situações duras, reais da vida, numa empresa, numa instituição, podem ser questões financeiras, mas que a gente consegue superar a partir do entendimento, a partir de um consenso que é viável de ser construído desde uma intervenção técnica profissional de qualidade. Tá? Aproveito essa oportunidade para a gente esclarecer algumas dúvidas que vêm surgindo. Né? Então, a primeira dúvida, o processo de mediação é exclusivo para pessoas que vêm do direito? Não. Você pode ser mediador tendo qualquer formação de origem. Eu já tive alunos biólogos, agrônomos, médicos, administradores, pedagogos, psicólogos. Então, a mediação ela é uma ciência multidisciplinar e, portanto, ela honra essa multidisciplinaridade também trazendo profissionais de diferentes áreas. Eu me recordo porque eu fui parecerista na época que a lei de mediação no Brasil estava em tramitação, né? E o que me pediram foi um parecer sobre se a mediação seria exclusiva aos advogados ou não. E meu parecer veemente alinhado com toda a estrutura internacional, porque em todos os países, é de que é possível a mediação ser desenvolvida por qualquer profissional. E os profissionais vão agregar o seu saber de origem ao tipo de mediação, ao âmbito em que eles vão trabalhar. E existe também o trabalho de comediação. Você pode atuar com um colega que vem de saberes diferentes, tá? Então, essa é a primeira questão. A outra, só alunos formados, já graduados, podem ser mediadores? Então, para a mediação extrajudicial, não há obrigatoriedade de graduação prévia. Isso foi pensado pela lei de mediação para honrar o trabalho dos mediadores comunitários, né? Que às vezes não têm a oportunidade de ter essa formação. Então, a mediação nesse sentido é bastante horizontal e democrática, não é necessário a conclusão da graduação para mediação extrajudicial. Já para mediação judicial, é necessário que a pessoa esteja formada há 2 anos. Tá? O curso do Mediação Brasil está credenciado no Tribunal de Justiça, tá? Então o aluno ele pode exercer as 2 atividades diferentes. Muito bem, o cenário de mediação extrajudicial tende a ser um cenário mais num horizonte de curto, médio prazo, onde os rendimentos, né, você oferece seu serviço, você recebe um valor por esse serviço, e isso se viabiliza de uma forma mais concreta. Então, a mediação extrajudicial, ela é um âmbito para quem quer utilizar isso como profissão
em diversos estados como um atrativo, né? Sobre a mediação judicial, a gente precisa ver como é que vão ser os desenhos dos próximos movimentos, né? E aí é importante que você, dentro do seu estado, entenda como é que tem funcionado a mediação judicial ali, mas que também é um caminho de atuação para fazer mudanças aí nos inúmeros problemas que abarrotam o Poder Judiciário brasileiro. Uma outra dúvida também que sempre aparece é, depois da formação teórica, o que acontece, né? Então, para quem vai exercer a mediação extrajudicial, existem possibilidades de prática profissional no ambiente extrajudicial. Para aqueles que querem exercer a prática de mediação judicial, existe a prática supervisionada dentro do espaço judicial. Então, é obrigatório, Vivian, fazer a prática? Para quem quer optar por mediação judicial, o Tribunal de Justiça e o CNJ demanda a realização de forma obrigatória de 60 horas de prática dentro do espaço judicial correspondente à sua escolha. No âmbito da mediação extrajudicial, essa é uma prática altamente recomendada, né, porque a gente entende, assim como todas as boas práticas no mundo, em que uma carga horária com a materialização de tudo que se aprendeu em casos concretos, ela é importantíssima para você poder ganhar essa consistência final e a segurança para poder intervir nos casos, né? Mas aí a modulação de carga horária para o extrajudicial, a gente deixa no Mediação Brasil a critério da escolha das pessoas, né? E ela não passa no âmbito extrajudicial pelas mesmas obrigatoriedades previstas pela judicial, embora seja uma prática recomendada. Outra dúvida é, no módulo básico profissional avançado, quem faz o avançado, você pode fazer esse avançado tendo passado pelos módulos anteriores quando você não é mediador. Então, quem faz o avançado inclui os módulos anteriores, está incluído, está um dentro do outro. Ou, às vezes, vem alguém e fala, Vivian, eu já trabalho com mediação há muito tempo, eu quero fazer o avançado para poder entender essas técnicas diferentes. Isso também é possível, tá? Mas quem se forma mediador precisaria cumprir a carga horária prevista, né, nas resoluções específicas. Todos os nossos cursos estão totalmente orientados com as diretrizes do CNJ, mas eles vão bastante além, tanto da carga horária quanto dos conteúdos. E aí, a gente vai passar para a etapa de apresentar esses conteúdos para vocês terem uma dimensão concreta do que virá, uma vez que vocês ingressem aqui nos bancos do Mediação Brasil ou da Global Mediation. Muito bem, então vamos conhecer o conteúdo das formações, né, em especial a formação profissional de mediadores. Bom, o curso começa com toda a abordagem relativa aos métodos de resolução de conflitos que estão inseridos dentro do que a gente chama de cultura de paz, também que é a terminologia modernamente utilizada. E para isso a gente vai utilizar tanto referências nacionais quanto internacionais. E aí, esse meu espaço de convívio, né, dentro desses 12 países, todas as experiências que foram vividas lá fora, são trazidas aqui para a mediação, para as formações nossas, além dos contatos e convites de professores de fora que também dão aula aqui dentro, tá? Para a gente é muito importante pensar em consistência formativa e na qualidade dos profissionais que a gente forma as pessoas. Esse é um compromisso muito profundo nosso, tanto no contexto nacional quanto no contexto internacional. Tá? Então, a gente vai contextualizar a mediação inicialmente dentro de um espectro de variados métodos de resolução de conflitos, né? Os clássicos são mediação, arbitragem, negociação e conciliação, que é entendê-los, né, de forma aprofundada e quais as diferenças entre eles para a mediação. Mas também o que o curso oferece como um diferencial é entender quais são outros métodos, além desses clássicos, que são disponibilizados fora do Brasil. O que está acontecendo lá fora? Para onde é que a gente pode observar como novos caminhos? E aí a gente vai acrescentar aqui mais de 12 metodologias diferentes, além das clássicas, né? Muitas delas que eu trago dessas vivências, em especial de Londres e dos Estados Unidos. Então, o que a gente vem chamando aqui de nova geração de métodos, né? E essas ideias associadas ao multiprocessualismo, que é fundamentalmente a gente pensar que existe hoje muitas formas
formas da gente solucionar um conflito, né? E que o importante para um gestor de conflitos é entender qual é a metodologia mais adequada para se solucionar aquele conflito com as características que ele apresenta. Então, também isso é algo que a gente aprende aqui, fazer análise de conflitos para endereçamento dos métodos